certo? Vamos ver o que é uma máquina térmica em termos de definição. Ela é um dispositivo que opera em ciclo, absorvendo calor ou rejeitando e realizando trabalho, tá certo? A quantidade de energia calorífica que se transformou em trabalho é chamado de energia útil. Faltou um acento aqui, tá certo? Energia útil, tá ok, pessoal? Finalmente chegamos na segunda lei da termodinâmica. O que é que ela afirma? Pessoal, a segunda lei da termodinâmica, ela fala exatamente do quanto uma máquina térmica pode render, tá certo? E o quanto o universo ele tende a espaçar a sua energia, né? A gente chama esse princípio aí de entropia, não é? Mas vamos deixar de lero-lero e vamos fazer uma aplicação mais palpável. Vamos para a definição da segunda lei aqui, para que vocês possam compreender bem. A segunda lei, pessoal, enquanto a primeira fala de conservação, essa segunda lei ela diz que é impossível que uma máquina térmica qualquer receba calor de uma fonte quente e o transforme em uma quantidade de trabalho totalmente, ou seja, transforme totalmente em trabalho, sem desperdiçar energia, tá ok? Ou seja, em outras palavras, não existe uma máquina térmica de 100% de rendimento, pessoal. Não existe uma máquina térmica de 100% de rendimento. Como é que eu tenho aqui o sistema, tá ok? Tenho aqui o sistema, ó. Deixa eu desenhar aqui uma seta. Aí eu vou ter aqui uma fonte de calor quente, tá ok, ó? Eu vou ter a fonte de calor quente, eu vou desenhar de vermelho. Pronto. Fonte de calor quente no sistema aqui, ó. Aí ele vai ceder trabalho, vai realizar trabalho, né? E vai desperdiçar calor para um ambiente mais frio, certo? Essa daqui é exatamente a minha máquina térmica. Tá ok? Essa é a minha máquina térmica, tá bom, pessoal? Aí ele recebe uma quantidade de calor, vamos só deixar claro que é a máquina térmica, né? Ele vai receber uma quantidade de calor de uma fonte quente, né? Ó, uma fonte quente, calor de quente, tá certo? Ele vai transformar isso aqui em uma quantidade de calor jogado no ambiente da fonte fria, tá ok? Mais a realização do trabalho. É isso que diz a segunda lei da termodinâmica, está relacionado com isso, tá bom, pessoal? É uma outra maneira de eu escrever a primeira lei. Eu vou poder escrever a partir da segunda. Ó, esse calor aqui, ó, da quente aqui, ele vai ser transformado, ó, na fonte fria, no calor gerado para o ambiente frio, mais o trabalho. Tá ok, gente? É isso que diz. Certo. E aí, Samuel? E aí, o que acontece? O que acontece é que o rendimento, pessoal, o rendimento, ele pode ser descrito assim, ó. O rendimento, ele pode ser descrito assim, ó. Trabalho realizado, o rendimento de uma máquina térmica, sem ser um refrigerador. Trabalho realizado dividido pela fonte de calor quente. Tá ok, ó? Sim, e aí, Samuel? É só isso aí mesmo, né? Somente... Pessoal, vamos ver só. Se eu isolar esse trabalho aqui, eu passo esse cara para o outro lado, na verdade, eu isolo o trabalho. Repare bem, pessoal. Então, eu posso escrever o trabalho como sendo a fonte de calor quente, da fonte quente, menos da fonte fria. É ou não é? Então, vai ficar como aqui? Se eu substituir nesse cara aí, fica assim, ó. O calor da fonte quente menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Samuel, o que isso aí está fazendo? Cara, eu estava compreendendo tudo até agora, mas a partir daí, pessoal, isso aqui é uma equação de uma grandeza física chamada rendimento. Vocês se lembram lá na mecânica que a gente estudou trabalho, potência e energia? Aí nessa parte de potência a gente estuda o rendimento das máquinas, não é verdade? O rendimento é o quê? É exatamente o tanto de potência, não tem aquele negócio de potência útil,
e sobre a potência recebida, não é verdade? Pois bem, pessoal, aqui está relacionado exatamente com isso. Ó. O útil aqui é exatamente o nosso trabalho, é o que é transformado, no caso de um motor de um carro, né? O tanto de calor que ele recebe da combustão, que é transformado em rotação do carro. Essa rotação é devido às compressões e as expansões do pistão, não é verdade? O pistão tem compressão e tem expansão, e esse aí ele está fazendo o quê? Realizando trabalho. Pois bem, pessoal, o calor que ele recebe, ele transforma em trabalho, mas o motor também se aquece. É o quê? Uma máquina térmica. Aí o rendimento é o quanto rende. Pergunta do Guilherme aí. Samuel, quanto rende, né? Como é que a gente calcula? Pessoal, se eu dividir esse cara aqui, ó, se eu separar os numeradores, isso aqui vai me dar isso aqui, ó, da fonte fria dividido pelo calor da quente. Essa é a equação do rendimento. Aí você me diz assim, né? Você pode chorar aqui para mim e dizer, Samuel, cara, isso aqui não tem como entender. A segunda lei da termodinâmica fala de muitas coisas. Calma, calma. A gente vai ver o passo a passo disso, você vai compreender. A primeira lei da termodinâmica, ela diz que o universo, com ou sem transformações, permanece constante sua energia. A segunda lei, ela já diz que essa energia, ela diminui sua capacidade de realizar trabalho com o tempo, tá certo? É isso que diz a entropia. A entropia, o significado físico, é o nível de desordem da natureza, não é? A segunda lei da termodinâmica diz que a natureza tende à desordem. Tá ok, gente? Tá certo? Então vamos nós aqui, ó. Vamos nós para essa... Pessoal, antes desse exercício, eu gostaria de transmitir aqui, ó, um outro documento que eu tenho. Ele diz que nunca é 100%, tá? O rendimento de uma máquina térmica jamais é 100%, tá certo? Deixa eu só explicar bem legalzinho aqui, pessoal, questão dos rendimentos, os tipos de ciclo que tem, aí a gente resolve o exercício lá. Tá show? Ó, pessoal, vocês entenderam que é a máquina térmica, né? Ela tem essa capacidade de transformar o calor recebido em trabalho mais um outro calor desperdiçado para uma fonte fria. Ou, em outras formas, né, um refrigerador, ele pega calor da fonte fria, realiza trabalho e joga um calor de uma fonte quente, né? O refrigerador está relacionado com isso. Samuel, e aí? Calma, vamos ver aqui, né? Pessoal, o ciclo de Carnot, ela é uma sequência teórica de processos termodinâmicos sofrido por um gás ideal. O que é que ele diz aí, pessoal? Ele vai proporcionar o maior rendimento possível entre duas temperaturas, T1 e T2, da fonte fria. Pessoal, o que é que tu falou aí? Pessoal, o ciclo de Carnot, ele é um ciclo, é um processo de transformações térmicas sofrida por um sistema, tá ok? Que ele é conhecido, tá certo? Ele tem dois tipos de gráficos conhecidos nossos. Samuel, tem certeza que são conhecidos? Tenho. A gente viu na aula passada, pessoal. Essa primeira aqui, ó. Essa primeira aqui, a gente conhece ela, a primeira e a segunda, na realidade, por isotermas, tá ok? Ó? Elas são isotermas. Pessoal, o que é uma isotérmica, tá certo? A isotérmica é o nome do gráfico. Mas o que é uma isotérmica? É uma transformação que eu não variei a temperatura. Então, o ciclo de Carnot, pessoal, é composto por duas isotérmicas e duas adiabáticas. Samuel, mais uma vez, o que está falando, pelo amor de Deus? Eu estou te mostrando um ciclo que está relacionado com uma máquina térmica. Esse ciclo de Carnot é como uma máquina térmica pode funcionar. Ela vai transformando calor em trabalho, mais calor desperdiçado de maneira cíclica. Vamos entender aqui como é. Pessoal, essa daqui, como eu falei, né? Vou voltar a explicar. Essa daqui são duas isotérmicas. E essas outras? Pessoal, são duas adiabáticas, tá ok? Essas outras duas são denominadas de adiabáticas. O que é uma transformação adiabática? Não tem perca de calor cedido ou calor ganho. Então vamos lá, vamos compreender. Pessoal, uma isotérmica, quanto maior, mais para cima, maior é a temperatura dela. Então, imagina aqui, ó, ela está uma temperatura. Deixa eu pegar um pincel menor aqui e eu apagar esse cara. Pronto. Ele está uma temperatura H, ó,
uma temperatura maior, tá certo? E aí, nessa temperatura aqui, ó, ele é uma isotérmica, não muda a temperatura. Ele cede calor para o... ele recebe calor, na realidade. Não é verdade? Ó? Então, deixa eu esclarecer aqui. Se eu esclarecer aqui, eu vou falar sobre ceder e receber calor dessa maneira. Eu acho melhor. Com a seta. Então, por isso que eu estou apagando a seta. Bem aqui, pessoal, eu tenho uma isotérmica. E aí, Samuel? E aí significa que ele não varia a temperatura. Mas ele está recebendo, não é? Ele está cedendo o calor, na realidade. Pronto, não variou a temperatura. Ele cede só o calor. Beleza, e aí, Samuel? Está aqui. Ó. Essa daqui, pessoal, é uma famosa adiabática. Essas duas aqui, ó, são duas adiabáticas. Então, não há ceder nem receber calor. O que é que ele faz aqui? Nesse momento aqui, ó, nesse momento, ele está variando a temperatura, tá ok? Ele está variando a temperatura. Vai de uma temperatura maior para menor. E o que é que ele faz? Ele realiza trabalho. Então, nesse momento aqui, ele está realizando trabalho. Tá ok? Ó, e variando sua temperatura. Tá certo? O trabalho aqui, ele é positivo. Certo. Isso aqui é o calor da fonte quente, né? Ó, fonte quente. Realizou trabalho. E aqui, Samuel? Aí, nesse outro momento, repare bem, eu vou ter aqui, ó, uma outra isotérmica. Não pode realizar, não pode variar a temperatura, não é? Então, ele só faz o que aqui, ó? Ele cede calor para a fonte fria, tá certo? Cede calor para a fonte fria. Calor para a fonte fria. E nesses outros momentos, e depois eu vou ter novamente uma outra adiabática. Então, eu vou ter esse trabalho aqui, ó, um trabalho negativo, em que ele retornará. Ó. Trabalho negativo, ou seja, uma compressão. Tá ok, gente? Esse é o ciclo de Carnot, tá bom? Não sei se ficou claro isso aí. Ele recebe calor, realiza trabalho, tem uma expansão, recebe calor, realiza um trabalho, uma expansão, depois ele cede calor para a fonte fria e tem uma compressão. Daí retorna. Sempre que vocês verem aqui, ó, composto por duas adiabáticas e duas isotérmicas, eu vou ter um ciclo de Carnot. Tá bom, gente? Tá aqui, ó, ele explicando aqui bem direitinho. PQ, ó, temperatura quente aqui, da fonte quente, de A até B, ó. O que é que ele tem? Ele tem uma expansão isotérmica, tá certo? Uma expansão isotérmica. Aí depois de B para C, ele vai ter uma expansão adiabática, tá ok? De C até D, outra expansão isotérmica, não é? Ó? E depois de D até A, uma expansão adiabática. Lembrando, isso aqui é adiabática, isso aqui são isotérmicas, tá bom? A temperatura fria vai ser a mais inferior, ó. Nesse momento, ó, ele vai estar a temperatura fria, que ele vai jogar para o ambiente, inclusive. Aí aqui eu vou ter, ó, exatamente um outro trabalho. Ó, repare bem, aqui eu tive um trabalho de expansão e bem aqui um trabalho de compressão. Vocês estão vendo? Estou muito preocupado, pessoal, de não estar sendo muito claro ou claro o suficiente para vocês, tá certo? Então, vocês me falem. Esses momentos aqui, ó, ele realiza trabalho. Aqui o trabalho é positivo e aqui o trabalho é negativo. Certo? Pronto, então pronto. Esse aqui é o ciclo de Carnot. É bem conhecido aqui nos... É o maior rendimento possível que uma máquina pode ter. Ó, de A até B, eu tenho uma expansão isotérmica reversível, né? O sistema recebe calor da fonte quente, mas precisamente vai ser, no caso dos carros, né?
vai ser da combustão, combustão ali da gasolina dentro ali do recipiente onde tem um pistão, tá bom? Nesse momento de B até C, eu vou ter uma expansão adiabática. O sistema não troca calor com o ambiente. Esse é o princípio da adiabática. Então, só vou ter aqui uma expansão, certo? Trabalho, ele vai realizar um trabalho positivo, bem aqui, ó. Que é o momento que o pistão faz isso aqui, ó. Tufo, abrindo. Tá ok. De C até D, o ciclo de Carnot, eu vou ter, o sistema envia uma quantidade de calor à fonte fria. A fonte quente aqui, no caso do motor, vai ser dentro do motor. A fonte fria vai ser do lado de fora do carro, certo? E no momento em que ele vai retornando, eu vou ter uma compressão adiabática, ou seja, eu vou ter um trabalho negativo, tá certo? Relacionado com a compressão. Ok, gente? Esse é um ciclo de Carnot. Ó, aí tem uns tipos de motor aqui, ó, e tal. Todos operam como máquinas térmicas, tá certo? Aí os motores, ó, a gasolina, tem uns tipos de compressão, né? Ok, gente? Olha o motor a gasolina aqui, ó. Diferença dele é exatamente esse processo aqui, ó. Ele tem um processo aqui inicial, isobárico, né? De 0 até 1, ele ele varia o seu volume sem variar a pressão. Aí depois o carro liga e começa o ciclo. Outros ciclos aqui, a diesel, tá certo? Eu acho que vocês deram para compreender bem. Mas o que eu queria mesmo é mostrar a parte do rendimento aqui, tá certo? O rendimento, ele pode ser encontrado, aliás, encontrado dessa maneira aqui, tá ok? Como eu vinha falado para vocês, o rendimento de uma máquina térmica é dessa maneira, não é? Vai ser igual ao trabalho realizado dividido pelo calor da fonte quente. Tá ok? Pronto. Aí esse trabalho ele pode ser substituído por fonte quente menos fonte fria. Depois que tu opera isso aí, ó, estica, puxa, leva e traz, tu tem isso aqui. Tá ok? O rendimento é 1 sobre essa fração. O tal aí, esse Tzinho, é o trabalho realizado, não é? O Q é o calor enviado, o Q frio, né? O calor que é cedido pela máquina para o ambiente, e o Q quente é o calor recebido, tá ok? Isso aqui é o rendimento, como se calcula o rendimento de uma máquina térmica. Pronto, pessoal. Compreendido isso, ó, vamos ler aqui esses princípios. Ó, nenhuma máquina térmica, ó, pode ter uma eficiência mais alta que uma máquina térmica reversível que opera entre os mesmos limites de temperatura. Tá ok? Vamos lá. A eficiência ou rendimento no ciclo de Carnot não depende da substância de trabalho. As eficiências térmicas das máquinas reais e reversíveis que operam entre os mesmos limites de temperatura se comparam dessa maneira. Dessa maneira. Samuel, tu enrolou aqui. O que é que esse PDF está mostrando para a gente aqui? Pessoal, a eficiência da máquina de Carnot de um determinado sistema é a maior possível. Repare que é impossível aqui, ó, uma máquina ter uma eficiência maior do que uma máquina que opere a um ciclo, né, de Carnot, tá certo? Que vai operar daquela maneira que a gente viu. Duas adiabáticas e duas adiabáticas e duas isotérmicas, tá bom? Aqui eu tenho uma máquina térmica e aqui eu tenho um refrigerador, tá certo? Na máquina térmica, o calor recebido, vou pegar aqui o pincel que é melhor, o calor recebido, ele vai ser transformado em trabalho, e joga calor para a fonte fria. Não é verdade? O refrigerador já é o processo contrário, pessoal. O que acontece? O cara
realiza trabalho, tá certo? Ele realiza trabalho e ele joga uma quantidade de calor da fonte fria, tá certo? No caso, mais precisamente, a parte interna do refrigerador, no caso, a geladeira, ele joga calor da parte interna da geladeira, né, da fonte fria, e joga para o lado de fora. E aqui, ó, e é transformada junto com o trabalho em um calor que é jogado para o lado de fora. Aqui, ó, esse aqui é uma máquina térmica. Máquina térmica. Tá ok? Isso aqui é um refrigerador. Refrigerador. Tá certo? Em outras palavras, ele está roubando calor aqui, ó, de dentro. A fonte fria é dentro do refrigerador. Realiza um trabalhozinho de compressão e expansão do gás ali, né? Que é um gás, né? Que tem dentro do motor. E aí ele joga calor na parte de fora. A fonte quente aqui, no caso, vai ser a parte de fora, aquela parte de trás da sua geladeira. Pois é, aqui é o processo da máquina térmica do motor, é o inverso. Ok, gente? Aí realiza trabalho para funcionar o motor e ele joga um calor na fonte fria, que vai ser o ambiente. Tá bom? Elas são relacionadas pela mesma equação, digamos assim. E o ciclo é o mesmo, é o ciclo de Carnot. A diferença vai ser no sentido. Vai ser no sentido. Deixar bem claro aqui. Ó, o ciclo de Carnot, ele é composto por duas isotérmicas. Mesmo jeito. Duas isotérmicas e duas adiabáticas. Sim, Samuel, e aí? A questão é que se ele for nesse sentido horário, ele é uma máquina térmica, né? Tem uma função de realizar trabalho. Agora, se ele for no sentido anti-horário, pessoal, ele é um refrigerador. Tem uma função de refrigerar, tá bom? É mais ou menos isso aqui mesmo, tá certo? Aí, no caso de uma máquina térmica que opere no ciclo de Carnot, vocês precisam calcular o rendimento. Ah, calcula o rendimento e tal, não sei o quê. Como é que eu calculo o rendimento? Rendimento vai ser 1 sobre 1 menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Aí você diz, Samuel, não tem um calor e tal, não sei o quê. Não precisa se preocupar. Aí você calcula, caso seja, por exemplo, ó, você pode calcular dessa maneira aqui, ó. 1 sobre temperatura da fria sobre a temperatura da quente. Então, pronto, pessoal. Você vai precisar basicamente disso aí, tá certo? Pessoal, qualquer dúvida, vocês precisam me falar, tá bom? Aí outra, pessoal, esse rendimento aqui, você perceba que você vai encontrar um número. Por exemplo, essa divisão aqui vai dar 0,3, 0,4, nunca dá zero, né? Pronto. Aí tu faz essa subtração aqui, aí tu vai encontrar um valor assim, ó, 0,3. Aí se eu perguntar para você, 0,3 equivale a quanto de 100%? E quanto em porcentagem de 100%? Se eu encontro um rendimento de uma máquina térmica, eu chamo de N1, eu encontro 0,3, quero saber quanto em porcentagem, multiplica por 100%. Pode, Samuel? Pode. Multiplica por 100%. Tá ok? Ó. Multiplicou por 100%, então eu estou querendo dizer que 0,3 é o mesmo que 30%. Só para vocês se habituar nas questões, porque 0,3 já significa 30% de alguma coisa. Afinal, porcentagem não tem grandeza, não é? Ela é adimensional, não tem dimensão, certo? Ela só evidencia isso aí. Então, vamos voltar lá para a questão? Tá ok, gente? Eu não sei se eu fui claro o suficiente, se eu falei e gerou alguma dúvida. Qualquer dúvida, qualquer indagação, vocês podem falar, tá bom?